Vamos combinar. Pode ser bem raro você ver um longa de ação e pensar, que filmaço. Sendo um gênero extremamente prolífico, com milhares de títulos lançados todos os anos, o mais comum é a gente ver filmes que usam de porrada e explosões para contar histórias fracas e com momentos pouco marcantes. Mas nada disso significa, obviamente, que o gênero não seja capaz de nos presentear com excelentes filmes. E de vez em quando surge um longa que vai mudar a forma de se fazer ação no cinema. Pra mim, o melhor exemplo disso é Duro de Matar. Oh, baby, come to Papa, come on. Quão importante é esse filme? Importante o suficiente pra gente conseguir separar o gênero de ação entre antes e depois de Duro de Matar. Um dos principais motivos que a gente pode citar logo de cara se resume a duas palavras: Bruce Willis. Se o público hoje está acostumado a vê-lo como um ícone dos filmes de ação, é justamente graças a Duro de Matar. Antes de ser escalado para o papel de John McClane, Bruce Willis era mais conhecido nos Estados Unidos como um ator de comédia. Muito disso se dava graças ao fato dele estrelar a série A Gata e o Rato. Sure you want to do that, Mr. Nelson? Sure, I'm sure. O programa teve um sucesso considerável, e Willis chegou a vencer um Emmy e um Globo de Ouro pela performance dele. E quando o ator começou a estrelar filmes, ele continuou nessa onda. Seu primeiro longa-metragem de cinema foi a comédia Encontro às Escuras. Então dá pra entender por que foi uma surpresa quando foi anunciado que esse cara seria o astro de um dos maiores filmes de ação de 1988. Não que Willis tenha sido exatamente a primeira escolha para o papel de John McClane. O personagem havia sido oferecido antes para Arnold Schwarzenegger e para Sylvester Stallone, por exemplo. Só que ambos astros recusaram o papel. Ainda bem. Primeiro porque Bruce Willis trouxe vida a John McClane de forma impecável. E depois porque, graças a Duro de Matar, ele acabou se tornando não apenas um dos maiores ícones dos filmes de ação, mas também uma das maiores estrelas de Hollywood como um todo, aparecendo em excelentes longas com o passar das décadas. Mas Bruce Willis não é o único ator que teve sua carreira revolucionada graças a Duro de Matar. Não tem como falar desse filme sem relembrar o falecido Alan Rickman. Afinal, esse foi o primeiro longa-metragem dele nos cinemas. Antes disso, Rickman havia trabalhado principalmente no teatro e na TV. E nessa que foi sua primeira atuação nos cinemas, ele já demonstrou sua incrível capacidade como ator. Rickman trouxe à vida Hans Gruber, um vilão elegante, carismático, inteligente e cheio de ótimas respostas. It's Christmas, Theo. It's the time of miracles, so be of good cheer and call me when you hit the last lock. E graças a isso, Duro de Matar se tornou um daqueles casos em que o antagonista da história é tão cativante quanto o protagonista. Não é à toa que Hans Gruber é frequentemente apontado como um dos melhores vilões dos filmes de ação. Now, where is Mr. Takagi? Com essa estreia espetacular nas telonas, Alan Rickman conseguiu deslanchar sua carreira em Hollywood. Então, se não fosse por Duro de Matar, é provável que a gente não tivesse visto o ator naquele que seria o seu papel mais popular: o Professor Snape de Harry Potter. There will be no foolish wand-waving or silly incantations in this class. Mas o maior legado de Duro de Matar tá na maneira como o filme contou a sua história, algo que representou uma mudança no gênero. Vamos voltar para os anos 80. Quais eram os maiores heróis de ação que a gente tinha naquela época? De uma forma geral, eles eram personagens tão poderosos e diferentes do homem comum que eles eram quase como super-heróis. Fossem eles os brucutus hipermusculosos dos filmes de Stallone e Schwarzenegger, o espião infalível representado na figura de 007, ou então o arqueólogo brilhante e bom de briga de Indiana Jones. Ou seja, gente que não é como a gente. Mas John McClane não era assim. A grande sacada de Duro de Matar foi fazer o herói do filme ser alguém com quem o público pudesse se identificar mais facilmente. Em nenhum momento do primeiro ato, por exemplo, a trama nos indica que McClane é um cara extraordinário, o melhor no que faz, um veterano de guerra ou coisa parecida. Ele é simplesmente um policial comum com vários anos de experiência. Um cara que tem medo de voar, que é louco pelos filhos e que não está acostumado com as regalias da vida de alta sociedade. E não para por aí. McClane não só é um cara normal, como também tem problemas de gente normal. Todo o começo do filme nos mostra como o casamento dele está passando por uma fase difícil, após a esposa dele conseguir um ótimo trabalho em outra cidade
e ter levado os filhos com ela. A gente encontra então um casal distanciado, que não sabe exatamente como fazer para se reconectar. Mas se McClane parece um cara comum, o avançar da trama vai nos mostrar que as circunstâncias obrigam ele a se provar um herói extraordinário. E McClane faz isso tudo sem deixar de ser um cara pé no chão. Em primeiro lugar tem o visual dele, regata branca comum, pés descalços o tempo inteiro. Em segundo lugar, tem as ações dele. A gente vê McClane hesitar em momentos importantes, levar surra, sofrer com ferimentos graves, cometer erros. E em terceiro lugar, tem o humor dele. McClane não perde uma oportunidade de contar piada ou fazer referência à cultura pop, como se fosse aquele seu amigo que fica o tempo inteiro citando filmes. O resultado é um herói de ação tão letal quanto aqueles que reinavam nas telonas nos anos 80, só que muito mais humanizado. E a qualidade do roteiro de Duro de Matar não está apenas na construção de seus personagens. A trama é simples, mas funciona muito bem exatamente por conta disso. E se você precisa de provas de que o roteiro deu certo, basta reparar em como Duro de Matar criou praticamente um subgênero dentro dos filmes de ação. Afinal, com o sucesso estrondoso que foi Duro de Matar, era de se esperar que outros estúdios quisessem surfar na mesma onda. Por isso, a gente vai ver várias produções que vão reutilizar a fórmula do filme estrelado por Bruce Willis. Que fórmula é essa? Primeiro, um herói de repente se vê lançado em uma inesperada situação de perigo. Segundo, ele percebe que está confinado em um lugar muito específico que foi dominado por um grupo de terroristas. E terceiro, o herói percebe que é o único que pode salvar o dia, precisando se virar sozinho para se livrar de todos os vilões. Dessa forma, a gente vai ver Hollywood lançar nos anos seguintes filmes que são, basicamente, Duro de Matar num navio, Duro de Matar num trem, Duro de Matar num estádio, Duro de Matar na Casa Branca, Duro de Matar na Casa Branca de novo, e um dos mais populares, é claro, Duro de Matar num avião. Mas por que esse tipo de história é tão legal de ver? O que tem na fórmula de Duro de Matar que faz essa trama ser tão cativante e imitada? Um dos primeiros fatores que a gente pode apontar é o desafio do confinamento espacial. Ao se ver preso em um lugar, o herói tem pouco espaço de ação e recursos muito limitados para salvar o dia. Tudo isso só aumenta o nível de dificuldade do problema. Fora isso, esse é um tipo de história que atiça o nosso senso de exploração. A gente fica instigado a acompanhar o protagonista enquanto ele desbrava o lugar à procura de novas estratégias e recursos. E outro fator que eu acho importante citar é como se dão as dinâmicas entre os personagens nesse tipo de filme. Tanto o Duro de Matar quanto várias de suas imitações brincam com a ideia de que, a princípio, os terroristas se sentem no controle da situação, sem saberem que, na verdade, tem alguém entre eles que pode detê-los. E isso é satisfatório porque nós do público sabemos de algo que os vilões ainda não sabem. E quando eles notam a presença do herói, a gente comemora porque a dinâmica de poder na narrativa começa a mudar. A partir de então, a trama passa inclusive a se assemelhar a uma espécie de videogame, no qual o herói precisa ir matando os vilões menores até chegar enfim ao último chefão. Por mais que essa seja uma estrutura muito simples, ela pode ser eficiente porque cria um senso muito satisfatório de progressão narrativa. Se fosse para falar de todos os motivos que fazem Duro de Matar ser um excelente filme, a gente nem sairia daqui hoje. Cada aspecto dele mostra como criar uma história de ação de alto nível, seja graças ao roteiro extremamente bem escrito, aos efeitos especiais práticos, às lutas bem dirigidas ou aos personagens cativantes. Por mais que as continuações da franquia nunca tenham alcançado o mesmo nível de qualidade do primeiro filme, Duro de Matar continua sendo um marco da história do cinema. Ao usar uma história simples, porém fascinante, para nos apresentar um herói imbatível que, ao mesmo tempo, não deixa de ter seu lado humano, Duro de Matar provou que o gênero de ação é perfeitamente capaz de dar origem a uma obra histórica. Yippee-ki-yay, motherfucker. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje sobre Duro de Matar.
E lembrando que se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo vídeos, você pode. Basta você se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Por exemplo, você pode contribuir com apenas R$5 por mês e ter acesso a conteúdos exclusivos, coisas como bastidores do canal e uma coluna semanal na qual eu indico filmes. Quanto maior for o valor da sua contribuição mensal, mais recompensas você ganha. Você pode inclusive fazer parte do nosso Cineclube Entre Planos, no qual a gente assiste um filme por mês e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. O Cineclube é muito legal, ele é um ótimo jeito da gente interagir mais cara a cara e a gente sempre debate filmes muito legais. A gente já falou sobre Um Sonho de Liberdade, sobre Crepúsculo dos Deuses, sobre Touro Indomável e esse mês a gente vai discutir Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock. Então se você quer ajudar a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar recompensas muito legais, é só acessar o endereço que você está vendo aqui embaixo no cantinho ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.